Hoje a gente vai ter a nossa aula de geografia, mais especificamente sobre a vegetação e o clima. E a gente hoje vai continuar trabalhando a paisagem, que a gente já estava trabalhando, vocês lembram, né? Paisagem, todo aquele que a gente vê. E hoje a gente falando de vegetação, a gente vai estar falando principalmente da paisagem natural, né? A paisagem que não foi modificada pelo homem de forma alguma e que vem sendo modificada há vários anos, mas que existe ainda uma parte que não é tão modificada ainda. O Brasil sendo um país deste tamanho, nós vamos ter diversas paisagens, diversos tipos de vegetação. Por quê? Porque ele é quase um continente, ele é do tamanho, o país Brasil é do tamanho de alguns continentes que a gente viu. Por exemplo, a Europa, ela cabe dentro do praticamente todinho dentro do Brasil. Então, para um país só ter tanto território, ser tão grande, ele tem diversas paisagens. Então a gente pode ver uma planície como essa, inundada, que tem uma vegetação totalmente particular. A gente vê um cerrado, uma caatinga, um pantanal desse, uma floresta tropical. Esse outro. São regiões diferentes com diversidade de paisagens diferentes, mas que conseguem ir crescendo e mostrando a paisagem desse país. Nós vamos começar falando o que é uma floresta. A floresta vai ser um conjunto de árvores de grande e pequeno porte, que é formada por vegetação de um tipo ou do mesmo tipo, como a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Mata dos Araucárias, etc. Essas paisagens elas vão ser diferentes, mesmo elas sendo a mesma paisagem, mesmo sendo a mesma florestas, elas vão possuir paisagens diferentes. Por exemplo, aqui é a floresta atlântica, mas aqui já é uma parte da Caatinga. São duas florestas, sim, mas as paisagens que tem nelas são diferentes. Nós vamos falar agora da Amazônia. A Amazônia ela é formada por árvores de grande porte, com mais de 5 metros de altura, com densas copas e uma variedade enorme de animais silvestres, de peixes, de rios, de espécies propriamente ditas de plantas. E vai ser uma floresta enorme, principalmente verticalmente. Ela tanto é grande de extensão, que ela pega praticamente toda a região norte, e espaços ainda da América do Sul. Alguns países da América do Sul são completamente tomados pela floresta amazônica, e ela vai se mostrar sua grandiosidade na sua extensão e seus tamanhos. Mas a gente está tendo uma grande perca dessa floresta porque o desmatamento, principalmente esse ano no Brasil, mesmo a gente tendo essa pandemia, achando que tudo ia parar e que a floresta e as vegetações iam sofrer menos, a natureza ia sofrer menos porque o homem estava trancado em casa. Os grandes políticos, as grandes pessoas permitiram que esse desmatamento ele crescesse além do que já aconteceu em outros lugares ao redor do mundo. A gente vai falar agora da Mata Atlântica, que é outra floresta atlântica e que é tropical, porque a gente estava falando aqui da Amazônia, ela é uma floresta tropical, ela chove muito, tem uma incidência solar bacana, e a Mata Atlântica ela é outra floresta tropical. Ela se concentrava principalmente em toda a extensão do território do litoral brasileiro. Nós tínhamos exemplos desde o Rio Grande do Norte até você chegar na região sul do Brasil. No entanto, ela foi a região mais, como é que eu posso dizer, a floresta, o bioma mais danificado durante a colonização do Brasil, porque como ela se encontrava no litoral
e tinha uma diversidade muito grande de espécies de madeira, uma madeira boa, resistente, os portugueses sempre tiraram muito disso para fazer os canaviais de cana-de-açúcar, os cafezais e para tirar a própria madeira para exportação. Então, essa madeira da Mata Atlântica ela foi muito consumida. O pau-brasil, que deu o nome ao nosso país, ele era da Mata Atlântica, mas ele foi quase levado à extinção devido à quantidade de retirada dele. Então, a Mata Atlântica ela é bem reduzida hoje em dia porque ela já perdeu muito da sua extensão. Então, a mata original. Nós temos resquícios de mata, que é pequenas partes, e onde a gente vai ter a maior parte de floresta atlântica ainda, de Mata Atlântica, digamos que viva, é na região sudeste, ali perto do rio e tal, por causa da Serra do Mar. Ali é quase toda Mata Atlântica, e temos ali alguns parques, mas a Mata Atlântica, ela foi muito consumida, muito modificada a paisagem durante a colonização. Temos aqui a Mata das Araucárias, que ela é considerada uma floresta fria. Por que uma floresta fria? Porque ela está no sudeste do Brasil, onde o clima é subtropical, e ela vai ser seca, como a nossa caatinga, mas ela vai ser fria, porque lá vai existir as 4 estações do ano e lá é mais frio do que úmido. Então, ela é formada por árvores altas, elas são mais afastadas e elas possuem essas arvorezinhas diferentes aqui, ó, que elas crescem e tem essas diferenças entre o seu tronco. E ela vai ter muita parte de campo embaixo, então não vai ser somente essas árvores, vai ter alguns arbustos e tudo mais. Mas a Mata das Araucárias está muito presente na região sudeste do Brasil. E a diferença é que da caatinga, que em vez de ela passar a maioria do tempo seca e quente, ela passa seca e fria, por isso que chama floresta fria. Aqui a gente vai falar da caatinga, que é a vegetação da caatinga, como a gente tem acesso aqui, né? Aqui em Campinas a gente tem uma grande presença da caatinga mesmo. Quando a gente está seguindo para João Pessoa, a gente já veja uma parte ali do campo e tudo mais, mas a gente aqui, quem vai descer para o sertão, vê muito a presença da caatinga. Então, as árvores da caatinga é diferente, por exemplo, das árvores da Mata Atlântica ou da Amazônia, porque elas são de pequeno porte. Geralmente são espinhosas e tem pouca chuva durante o ano. Mas por que tem esses espinhos? A grande maioria desses espinhos que a gente vai ter na caatinga, ela é formada, o que seriam as folhas. Muitas delas têm folhas, mas também têm espinhos. Mas esses espinhos vão fazer mais ou menos a mesma função das folhas. Então, aconteceu apenas uma mudança genética nessa planta que fez com que as suas folhinhas diminuíssem e os espinhos aparecessem. Então, ela é muito, muito resistente à falta de chuva. A caatinga, se você conseguir olhar, pronto, nós estamos encerrando um ciclo de 7 anos de seca. Provavelmente alguns de vocês, quando nasceram, só passou um ano e iniciou-se essa seca, 1 ano ou 2. Mas essa seca se iniciou e a caatinga que estava morta, estava cinza, estava seca, quando choveu em janeiro, fevereiro, março, que choveu bem esse ano, ela se ressurgiu, ela se floresceu, ela pareceu que nunca havia acontecido. Então, basta uma gota d'água para que essa floresta ela volte a ter toda a sua beleza novamente. Agora eu trouxe o cerrado. O cerrado vai ser muito associado a... Como é que eu posso dizer? O cerrado ele é muito associado a savana africana. É muito parecido a vegetação, as árvores e tudo mais. Ela é considerada uma savaninha.
mas é cerrado aqui no Brasil. Ela tem a vegetação mais rasteira, com árvores de porte menor, porque ela não... Porque ela é característica assim, é característica do clima, ela é mais ou menos ali a faixa de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, entre o cerrado e entre a floresta amazônica e o Pantanal, entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Então o cerrado ele está ali aqui no meio do país para mostrar, para fazer link com todas as outras. E é um adendo na floresta de cerrado, né? Os incêndios são comuns. Algumas árvores elas são resistentes aos incêndios, não aqueles incêndios gigantescos, mas alguns incêndios ali da estação que não danifiquem tanto essa vegetação, mas que ocorre geralmente. E vai ter, ó, esse capinzinho aqui é muito comum, essas árvores assim, ó, tortuosas. O tronco das árvores de cerrado sempre serão tortuosas e contorcidas. A incidência de água, de chuva nesses lugares nem é tão baixa como aqui na Caatinga, chega a mais de 300, 400 milímetros. Então, a gente vai ter uma floresta que não é tão seca, mas também não é de grande porte, não tão úmida como a floresta amazônica ou a Mata Atlântica. Nós vamos ter os campos, que são mais ou menos o que a gente consegue visualizar quando a gente está indo para João Pessoa, que são esses campos ou campings de grama, eles são extensos. A vegetação é rasteira, com algumas árvores daqui e ali de maior porte. Geralmente ela se estende ao longo de relevos. Geralmente a gente está vendo aqui um morro, uma coisa assim, alguns vales aqui no meio. Então, ela também vai servir um pouco de transição. Se você ver aqui quando a gente sai de Campina, antes de chegar em João Pessoa, vai ter uma parte de campo. Então, vai ser mais ou menos a transição entre a Caatinga e o que seria Mata Atlântica. Então, o campo está ali como faixa de transição. É muito utilizado para a criação de gado. Os bois são colocados ali porque não precisa de construção de pasto, né? O pasto ali já está pronto para o animal consumir. Ó, a gente vai ter o Pantanal. O Pantanal do Brasil é uma região muito particular. É uma vegetação muito particular. Ela é composta por diversas espécies de planta e geralmente vai ter da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e do próprio Pantanal. Então, vão existir muitas espécies, mas também ela é muito rica em espécies animais. É lá que a gente vê muito os jacarés aqui no Brasil, garças, capivaras, inúmeras espécies de animais muito diferentes. No entanto, o Cerrado, o Pantanal, ele é muito pequenininho. E tem uma característica que é muito engraçada, ela é uma planície inundável, como assim? Na época do inverno, né? Na época da estação chuvosa, o Pantanal ele se inunda. Essas piscinas que vocês estão vendo aqui secas, geralmente eles se tornam algo assim. Eles ficam totalmente inundadas. E a vida aquática nesse lugar é muito, muito grande. A diversidade aquática é gigantesca. E a gente está tendo uns incêndios no Pantanal muito sérios agora esses dias, que está perigando, inclusive, acontecer aí uma besteira no Pantanal. Vamos ter a vegetação litorânea de praia, que vai ser a restinga e o mangue. A restinga é essa vegetação de coqueiros, de alguns cactos, de algumas palmeiras e esses capins que chegam praticamente até dentro do mar. Ela está ali na margem da praia, né? Na margem da praia não, ali à beira da praia, da areia, e geralmente elas ficam por ali. Nem é uma vegetação muito grande por causa da quantidade de sal que vai chegar
e de maresia que vem por causa dos ventos do mar, mas ela também não vai deixar de existir, porque vai acontecer a chuva no litoral, mas também não, a incidência de chuva não é tão grande. Existe também o período seco na praia, existe a época de estiagem ali no litoral. E vamos ter a vegetação de mangue, que é essa vegetação, vocês que já foram ali para a Baía da Traição, Barra do Mamanguape, para o Conde, vocês vão ver muito isso aqui. Geralmente é onde existe um rio que vai chegar e se encontrar com o mar. Então a vegetação de mangue ela é formada por diversas plantas que elas são adaptadas a viverem nessa mistura de água salgada com água doce. Então, as funções do corpo das árvores dessa vegetação, elas são meio que invertidas. Tá vendo essas coisas aqui embaixo que parecem raízes, mas isso é caule. Como o mangue ele não tem um solo durinho, a árvore precisa lançar algumas partes do seu tronco para conseguir ficar ali estável e em pé. Então, o mangue é outra coisa que acontece. A raiz que deveria fazer somente a coleta de nutrientes no solo, ela muda a sua configuração e passa a retirar do solo o oxigênio, né, a tentar tirar do ambiente o oxigênio, e as folhas que deveriam fazer a fotossíntese e tal, elas passam a expelir sal. Como assim? Elas soltam sal pelas folhas. Então, se vocês forem em um lugar que tenha mangue e tiver a oportunidade de pegar uma folhinha, se não tiver chovido, ela vai estar branca, em cima, um pouco mais branca, porque é justamente essa mudança que ocorreu. Agora a gente vai falar de clima. Por quê? Clima e vegetação são totalmente um dependente do outro. Não tem como o clima não depender da vegetação e a vegetação não depender do clima. Um depende do outro para se existir. O clima vai ser o conjunto de condições da atmosfera. O que é a atmosfera? Vamos lembrar, aqui tem a superfície da Terra e tem aqui uma camada gasosa de gás. Então, essa camada que a gente fica, onde a gente está, vamos dizer que entre nós e o que a gente chama de céu, nós vamos ter o clima e o conjunto de condições que vão gerar esse clima, né? A gente vai ter algumas dessas condições, a temperatura, o vento, a chuva, a seca, estiagem, variações na umidade do ar e a vegetação. Porque se vocês observarem, quando a gente está no Parque da Criança, ele é muito mais frio do que qualquer outro ponto em Campinas que não tem vegetação, por exemplo, lá no meio do centro. Então, a vegetação ela vai ser muito, muito importante para esse clima, tá? Tia trouxe aqui esse mapinha e os climas que são predominantes aqui no Brasil, e Tia vai ler com vocês. O clima equatorial, que é esse, ele vai ser aquele clima que ele chove muito, tem muita, muita chuva, que tem uma presença enorme, que a temperatura nem é alta nem é baixa, está ali entre os 25 graus a média, e que vai ter muita chuva, vai chover tipo 3.000 milímetros voando, 4.000 milímetros, que é onde a floresta amazônica está, praticamente. Então, esse domínio climático, ele vai ser muito importante para a floresta amazônica. Então, quanto mais essa floresta vai sendo devastada, mais esse clima aqui vai mudar. Então, consequentemente, se esse clima aqui mudar, os climas dessa outra região também mudarão, dessas outras regiões. O clima tropical, que é esse amarelo, que é esse que vocês veem aqui nessa extensão inteira, aqui, quase o Brasil inteiro, vai se dar porque ele é quente, mas ele não é seco. Ele vai ter suas chuvas, mas ele é muito quente. Vai ser quente e chuvoso, mas não quente e chuvoso como o equatorial. Vai ser quente e chuvoso porque vai ter estações secas. Não a estação toda, mas vão ter estações secas, mas também terão chuva. E é nessa parte amarela que vai existir praticamente todo o cerrado. O cerrado ele vai estar mais ou menos por aqui.
Nós vamos ter o tropical litorâneo, que é esse rosinha não, esse salmão, que é o clima aqui de todo o litoral brasileiro até chegar aqui no sudeste do Brasil, que vai mudar radicalmente o clima. Mas esse clima aqui, tropical litorâneo, ele vai possuir a ajuda do mar, então ele vai ser quente, 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 mas ele também vai ser úmido, que vai chover bastante devido ao mar. Mas as características dele vão ser muito parecidas com o do tropical continental. Vamos ter o semiárido, que é esse rosinha aqui. E esse rosinha vai ser basicamente toda a parte ali de caatinga que a gente tem aqui no Nordeste e de semiárido. Se você e o polígono das secas, que fica mais ou menos por aqui, vai estar dentro desse clima semiárido. Mas por que semiárido? Porque ele é seco, mas ele não é totalmente sem chuva. Ele vai possuir suas chuvas, mas ele vai ser mais seco do que úmido, então por isso semiárido. E vamos ter o subtropical, que é esse azulzinho, que está aqui abaixo, pegando a região sul inteira, que ele é o clima da região temperada do planeta, porque aí já é abaixo do Trópico de Capricórnio, que corta o Brasil. Então a gente vai ter as 4 estações do ano, porque lá é temperado. Vamos ter inverno, verão, primavera e outono. Então, muito bem definidos. Então isso aí vai ser o diferencial desse clima. E a gente vai tirar agora uma dúvida que todo mundo tem. O clima muda? A gente pode dizer que hoje o clima está bom? Não, o clima não muda. O clima é o mesmo e para ver se ele mudou, você tem que calcular pelo menos 30 anos. Então, nós devemos dizer que o tempo está mudado. Hoje amanheceu muito frio. O tempo está frio. Hoje amanheceu um calorzão. Hoje o tempo está mudado. Então, a gente tem que sempre ver isso, tá bom? Meus amores, hoje vai ter uma mudancinha. Não sei se as tias já fizeram isso. Mas a atividade de sala hoje vai ser na página 121 a 123. Então, vocês vão me responder essa atividade até 3h30 e mandar para mim. E a partir das 3h30 vai ter a atividade de casa. Aí vocês fazem se quiser, hoje ou amanhã. E eu vou corrigir na próxima aula, que vai ser da 129 a 131, tá bom? Um beijo. Até semana que vem. Tia tá com saudade de todo mundo, viu? Cheiro.